Me deixaram de fora da programação, mas, né? Gente, boa noite. Graça e paz. Paz do Senhor, que eu também sou assembleano. Tem umas passagens aqui que me marcaram bastante e testemunho a gente já ouviu vários, acho que já foram suficientes. Eu estou vendo ali o Delros, são outras pessoas que para mim é um imenso prazer rever, fizeram parte da minha trajetória na BU. Eu vou falar 3 que eu já tenho em mente, 3 versículos. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus relatando ali pouco antes de sofrer tudo que ele sofreu na cruz, ele conversa com os discípulos e esclarece que na nossa vida cotidiana a gente vai enfrentar diversos desafios, mas que a gente tivesse sempre bom ânimo. E por que eu gosto de mencionar essa passagem? Porque no que se refere à missão estudantil, a gente já é rotineiro, né? Faz parte da nossa vida. O desafio que a gente enfrenta. E em 2018, quando eu iniciei a faculdade lá no Instituto, no IFMA, eu não sabia o que era a BU, eu nunca tinha ouvido falar, e o Diego não está aqui, mas ele foi quem me apresentou, já me colocou como líder de núcleo, para resumir. E para mim isso foi um desafio, porque eu tinha caído de paraquedas no movimento. E eu lembro que eu trouxe umas pessoas para me ajudar, e alguns não eram cristãos, olha que interessante, depois se confessaram a Cristo e hoje estão firmes na fé. Então, assim, a partir daí, eu comecei a enxergar, por meio desse desafio, um bom ânimo, sabe? Uma expectativa. E isso vai muito de encontro com a nossa jornada na fé. O desafio que a gente tem lá em Marcos 16:15, né? A gente precisa, de fato, onde a gente estiver, falar do amor de Deus, né? E pelo mundo, nosso mundo é a faculdade, e anunciar boas novas. E aí eu encerro o 3º versículo, já falei 2, a passagem de Jeremias, que Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1, né, versículo 5, se eu não estiver enganado. Ele foi selecionado. Então, assim, hoje eu enxergo aqui pessoas que foram selecionadas por Deus. Vocês não estão aqui à toa. Não foi eu que chamei, não foi a Aline, não foi um amigo. E, enfim, isso é muito brilhante para mim. Eu acho que vale muito a pena a gente reconhecer esse propósito de Deus na nossa vida. A gente está dentro desse propósito e, assim, independente do desafio que a gente tiver de enfrentar, a gente já entra com a certeza que a gente é mais do que vencedor de fato, né? Como Paulo menciona lá em Romanos 8, 37, 38, 39, e aí ele vai falar que nada vai nos separar do amor de Deus. Durante o meu desafio, a BU é um desafio, gente, mas que sempre a gente está com vitória. Quando eu fui para a UFMA, que é aí que eu encontrei a Aline, a gente passou por um momento também de altos e baixos, mas essa foi a passagem que Deus falou muito comigo nessa época, viu, Aline, que tu citou ainda há pouco. Nada vai nos separar do amor de Deus. Então, a gente tem que buscar a constância, é claro, mas em alguns momentos, por mais que a gente esteja desanimado, que a gente não esteja lembrando da palavra de Jesus, de na aflição ter bom ânimo, a gente vai lembrar do que Paulo falou, que nada vai nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra situação. O meu testemunho eu falei, não sei se vocês perceberam, foi o início lá no IFMA, o desafio que a gente enfrentou. Não se tinha ABU naquela época, assim, de forma consolidada. Em 2018, 2017 tinha um grupo bem forte, aí o pessoal formou e isso é normal acontecer no movimento, uma hora vai inflar, outra hora vai... Quem me ensinou isso foi o Delros, inclusive, né, Delros? São momentos que vale a pena a gente citar. E naquela época, de fato, Deus fez algo extraordinário naquele campus, através de nós ali naquele lugar. Então, a minha passagem que eu gostaria de realmente mencionar para vocês é essa: tenham bom ânimo. Eu enxergo aqui futuros líderes, futuros não, já são missionários, já são líderes onde vocês estão. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Amém. É muito gratificante ouvir esses testemunhos, ouvir que tem muitas pessoas novas, inclusive eu também, que conheci a BU nesse ano, e saber que o Senhor Deus, Ele continua cuidando
de nós. Há 53 anos e ele continua trabalhando, continua cuidando.